Sejam bem-vindos ao 140 MBA. Eu sou o Marco Gomes e hoje a gente vai falar sobre Chelsea Manning tendo clemência presidencial do Obama. A gente vai falar sobre o Snowden tendo o visto temporário dele de residência na Rússia estendido. E a gente vai falar também sobre vistos especiais para pessoas de tecnologia, empreendedores, programadores e etc. na França, facilitados na França e nos Estados Unidos. Vamos lá! De onde eu vim, se você não tem saída, vence. Foi o que eu fiz, então acendam as luzes pra mim. A Chelsea Manning era uma analista de inteligência que foi para o Iraque em 2009, do exército americano. Ela foi para o Iraque em 2009 e lá ela teve acesso a materiais de inteligência confidenciais e ela liberou esses materiais porque eles eram de atitudes que ela questionava. Por exemplo, um ataque de helicóptero que matou jornalistas e outros ataques a civis feitos pelo exército. Com esse material, houveram muitas reformas e muita discussão pelo mundo, mas ela se entregou à justiça. Ela, na época, ainda se identificava como homem, ela teve um processo de mudança de gênero desde então, agora ela é Chelsea Manning, e ela, dentro da prisão, ela se tornou uma ativista também pelos direitos de transgêneros, mas ela foi condenada e ela ficaria presa até 2045. Mas como um dos últimos atos do Obama, ele deu clemência para ela e para mais 1.000 e tantas pessoas ao longo da gestão dele. Ela foi uma das pessoas agora, isso nos últimos dias. E com isso ela teve clemência e ela vai ficar livre no meio de maio. Então, no meio de maio, a Chelsea Manning, que é uma ativista muito importante, não só pelos transgêneros, mas também pela responsabilização de estados em atitudes de guerra, em ações de combate, de conflito. O que ela fez foi muito importante para que houvesse uma discussão e reformas nesse sentido. Ela vai estar livre, em vez de ficar presa até 2045, ela vai ficar livre este ano. Ainda no mesmo assunto, o Edward Snowden, do caso do Prisma e da espionagem no mundo inteiro feita pelos americanos, ele mandou um obrigado para o Obama pela clemência a Chelsea Manning. Ele não teve a clemência dele, apesar da campanha que foi feita pela Anistia Internacional e outros órgãos para que ele tivesse a clemência do governo americano. Ele não teve, do presidente americano, ele não teve essa clemência, mas ele teve uma extensão do direito de ficar na Rússia. A Rússia estendeu por mais alguns anos, a gente não sabe quantos, mas essa informação veio a público de um jeito muito esquisito numa discussão de Facebook. Olha que coisa louca. Um diretor da CIA, chamado Morell, ele fez um post falando muito mal do Snowden, atacando e falando que ele tinha que ser o Putin tinha que entregar o Snowden pro Trump logo no primeiro dia como um presente de boas-vindas, vamos dizer assim. Essa era a opinião do diretor da CIA. E aí, com isso, ele publicou isso no Facebook, falando que ele tinha que ser trazido à justiça, que ele tinha que vir para cá e que ele tinha que ser julgado dentro das leis americanas, etc. Aquela coisa toda que os acusadores dele usam. E uma das oficiais de imprensa do Estado russo, o nome dela é Zakharova, ela fez um comentário dizendo que isso não ia acontecer e que o Snowden, inclusive, tinha tido a extensão do direito de ficar na Rússia por mais alguns anos. Ela não deu mais detalhes, mas foi assim que essa informação veio a público. Então, aí uma discussão entre dois oficiais de Estado no Facebook, trazendo a público a informação que a gente tem agora de que o Snowden pode ficar na Rússia mais algum tempo. O Snowden, ele trabalhava na inteligência como um funcionário terceirizado lá no Havaí. Ele teve uma passagem por outros órgãos, ele teve inclusive uma passagem pelo Estado americano, mas depois ele virou um terceirizado no Havaí. Ele descobriu a espionagem massiva que os Estados Unidos faziam, que colocava em risco os direitos civis, tanto dos americanos quanto de cidadãos de outros países pelo mundo, espionagem pelo mundo inteiro. E ele pegou esses arquivos, foi para Hong Kong, entregou isso para jornalistas. O jornalista, o Glenn Greenwald, que mora no Brasil inclusive, acabou de ganhar um Pulitzer por conta dessa exposição do Prisma e da espionagem americana. De Hong Kong ele voou para a Rússia. Na Rússia ele ficou um tempão na área de trânsito do aeroporto, porque ele não podia sair, ele estaria indo para a América do Sul, mas ele não conseguiu porque os Estados Unidos cancelaram o passaporte dele. Então ele ficou na Rússia e ele está na Rússia desde então. Os acusadores do Snowden falam muito que a Chelsea Manning recebeu a clemência presidencial e vai ser solta daqui a alguns meses porque ela se submeteu à justiça. E isso foi um ato, digamos, de coragem e de honestidade da Chelsea Manning. Por isso ela
ela pode ter essa clemência. Já o Snowden não. O Snowden, os acusadores falam que ele fugiu exatamente para o país mais adversário dos Estados Unidos, aí, entre aspas, né, a potência mais adversária dos Estados Unidos, que é a Rússia. Ele foi direto para, os caras usam, né, os braços do inimigo, os braços do adversário. Ele está lá e ele não se submeteu à justiça americana. Isso é uma acusação que fazem contra ele. E por isso é um dos motivos que se cogita do Obama não ter emitido a clemência para o Snowden. O Snowden, por outro lado, diz que não vai se entregar se ele não tiver um julgamento aberto, um julgamento transparente, porque as pessoas querem acusar, as pessoas dos Estados Unidos querem acusar ele do ato de espionagem, do Espionage Act. E essa lei de espionagem, ela faz julgamentos fechados. E esses julgamentos fechados, o Snowden não confia, por motivos bem óbvios, né? Ele não confia num julgamento fechado. E aí, não confiando no julgamento fechado, ele diz que não vai se entregar. Mas se garantirem que ele vai ter um julgamento transparente e aberto, ele diz que se entrega. Esse é o estado atual, mas ele vai ficar lá, deve, né, ficar na Rússia mais algum tempo, e ele está inclusive aplicando para ser um cidadão russo. Se ele conseguir aplicar para ser um cidadão russo, ele eventualmente vai ter um passaporte russo, e com isso ele vai poder voltar a viajar pelo mundo. Vamos ver aí como essa história se desenrola, muita coisa acontecendo na comunidade de inteligência internacional. E o terceiro e último assunto de hoje, a França fez um novo tipo de visto e de processo de entrada no país, de permanência no país, de residência, para pessoas que sejam empreendedores, designers, programadores e outros profissionais de habilidades que eles queiram lá. Eles já tinham um processo parecido com o Startup Chile, eles já tinham um programa parecido na França, já teve 2 turmas de startups que foram para lá e os empreendedores ganhavam visto, tinham o visto emitido mais facilmente, eles tinham também suporte financeiro e suporte administrativo para empreender na França. E agora esse programa foi expandido. Esse programa foi expandido não só para empreendedores, como também para profissionais da área de tecnologia que queiram morar lá e que queiram trabalhar lá. É um processo parecido com o visto conhecido como O1 americano, que é o visto para profissionais de capacidades, de altas capacidades. E agora tem um processo parecido na França. Então, se você está querendo migrar do Brasil, está a fim de pegar oportunidades fora do Brasil, essa pode ser uma chance. O link está aqui embaixo, você pode dar uma olhada. E ainda no mesmo assunto, nos últimos dias de administração Obama, eles mudaram umas regras e aumentaram a permissão para que empreendedores possam migrar para os Estados Unidos. Antes eram só empreendedores com certos níveis de capital e de tamanho de empresa. Agora isso foi diminuído bastante e empreendedores de startup podem vir para os Estados Unidos para expandir, para criar suas empresas aqui. Essa foi uma regra emitida agora, essa semana, ela deve estar em vigor em junho. E as regras baixaram bastante, a régua baixou bastante. Agora as empresas têm que ter menos de 5 anos, então o empreendedor tem que estar numa empresa que tenha menos de 5 anos, cumprir um de 3 requisitos. Os requisitos são, vou ler aqui, ter recebido um investimento de $250 mil, pelo menos, de investidores americanos com tradição em investimento em startups, como investidores anjos, investidores de venture capital e outros, até aceleradoras, mas elas têm que ter sido um investimento de $250 mil de um investidor americano nessa empresa, no nosso caso brasileira, por exemplo, ou tem que ter conseguido fundos governamentais, fundos do estado, federais ou locais mesmo, de prefeitura, de governo estadual, de $100 mil pelo menos. Então esses fundos aí, o BNDES tem alguns programas assim, o FINEP eu acho que tem alguns programas assim. Então se sua empresa já recebeu pelo menos $100 mil nessas naturezas, você também está qualificado para poder emitir esse visto e vir trabalhar nos Estados Unidos e desenvolver sua empresa aqui. Ou outras evidências, e aí é uma coisa um pouco mais etérea, né? Outras evidências que você conseguiria trazer benefícios para os Estados Unidos desenvolvendo sua empresa aqui. Essa permissão para morar nos Estados Unidos e para desenvolver sua empresa aqui é uma permissão de 30 meses e renovável por mais 30 meses. Então, uma permissão aí total de 60 meses para você estar nos Estados Unidos e desenvolver sua empresa. Se você é empreendedor e tem cumpre um desses 3 requisitos, $250 mil de investidor americano, $100 mil de fundos públicos do Brasil, ou tem evidências que você vai conseguir contribuir para a nação dos Estados Unidos, você pode aplicar e pode vir aqui ficar até 60 meses. Fica essa dica aí, além de todos os outros modelos que existem de imigração, que aí você pode pesquisar, tem aí vários modelos que você pode vir, mas esse é um novo, porque antigamente para ser um empreendedor aqui, para vir como empreendedor,
era bem diferente, era bem mais caro para nós brasileiros, principalmente. Agora não, agora ficou mais simples. A empresa pode ser nova, pode ser uma empresa nova, não tem problema, que pode funcionar para você. Valeu! Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, dê o seu curtir, comente aqui embaixo e espalhe o vídeo nas redes sociais. É muito importante vocês espalharem para que a gente espalhe a mensagem do empreendedorismo responsável no Brasil, para que a gente tenha cada vez mais gente com conhecimento de empreendedorismo. Espero que vocês estejam gostando. Sugestões de pauta são sempre muito bem-vindas e até mais. Valeu!